Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Fred. Salve, salve, galera! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Renan. Como é que você tá? Tudo certo. Maravilha! Hoje nós vamos encerrar essa parte de orações, de períodos, e a gente vai falar sobre os dois outros tipos de orações que estão faltando do período composto. As orações subordinadas adverbiais e as orações coordenadas. Então, como a gente já falou, né, e isso é sempre muito importante de vocês pensarem para que vocês possam fazer essa ideia no passo a passo, para que vocês possam vir traçando a classificação desde o início. Quando a gente fala de período composto, a gente tem uma informação formada a partir de mais de uma oração. Tá? Então lembrem-se sempre disso. Nesse primeiro momento, nós vamos focar nas subordinadas adverbiais, ok? Vocês vão perceber que em algumas classificações das adverbiais, eu vou colocar algumas observações porque elas podem confundir com alguma outra coisa, e aí a gente vai tratar isso no próximo tempo também, porque tem caso em que se confunde com a coordenada. E aí, na hora em que a gente vira a coordenada, eu faço a diferença para vocês. Bom, primeiro de tudo, para ser oração, tem que ter verbo. Verbo é a classe gramatical que eu possa conjugar. Lembrem-se sempre disso. Não há verbo, não há oração. Se não há oração, não há possibilidade de eu fazer análise sintática, ok? Primeiro ponto. Segundo, quando eu tenho mais de uma informação verbal, eu posso considerar que eu tenha um período composto, tá? Quando se trata de um período composto, eu tenho a composição por subordinação e a composição por coordenação. O que eu falei com vocês na semana passada é que toda vez que eu tenho um período composto por subordinação, eu tenho uma oração dependente. Existe uma relação de dependência entre essa construção do período, tá? E na subordinação nós temos três tipos. A substantiva, que a gente já viu semana passada, as adjetivas, que a gente também já viu na semana passada, e as adverbiais, que a gente vai ver hoje. O que é importante de você entender nesses três casos? As substantivas recebem classificações que o substantivo receberia num período simples. E aí pode receber 6 tipos. E ela é introduzida pela conjunção integrante. As adjetivas recebem a função sintática de um adjetivo, que é a de adjunto adnominal. E elas são introduzidas por pronomes relativos. E as adverbiais? As adverbiais vão exercer as funções sintáticas dos advérbios. Quais são as funções sintáticas dos advérbios? Adjunto, adverbial. Acabou. Só que vem em forma de oração.
Por que vem em forma de oração? Porque tem verbo. E o que introduz essa oração é a conjunção subordinativa adverbial, que a gente também já viu. Então reparem que para chegarmos aqui, a gente veio traçando já uma linha ao longo do ano, tá bem? Bom, nesse caso, são 9 as classificações, ou seja, são 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Então vem comigo no quadro para a gente pensar antes de a gente começar a ver cada uma, tá? Olha só, como eu falei com vocês, toda vez que a gente tem um período subordinado, esse período é formado por uma oração principal mais uma oração subordinada. Ok? Bem, essa relação aqui tem que ter relação de dependência, tá? Quando a gente fala da substantiva, a oração principal depende da oração subordinada e a oração subordinada depende da oração principal. Quando a gente fala de oração Meu nome é Cibele, eu sou arquiteta paisagista no interior de São Paulo. Meu trabalho envolve muita estrada de chão, visita em terreno difícil, transportar muita carga pesada. E para isso é fundamental que eu tenha uma boa ferramenta de trabalho, que seria a minha Frontier. Eu gosto da estabilidade que ela me dá, de conforto também. É o carro da minha família e eu já estou na segunda e não é à toa. Ela é a minha parceira para o que der e vier. Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando no funcionamento das articulações. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Perguntar, mas aí como é que eu não confundo com a adjetiva? Simples. Qual é o conectivo que une essas orações? No caso da adjetiva, é um pronome relativo. No caso das orações subordinadas adverbiais, são as conjunções ou as locuções conjuntivas. E no caso das substantivas, são as conjunções integrantes. Então aqui a gente tem uma relação de dependência que na maioria das vezes vai ser somente da subordinada para a principal e eu vou explicar isso já já quando a gente chegar num tipo específico, ok? Bom, feito isso, a gente já pincelou aí as estruturas mais básicas, tá? As estruturas mais básicas para entender como isso se constrói. Quais são essas orações? Quais são essas classificações? A primeira classificação é a oração subordinada adverbial causal. Ela indica a ideia de causa. Ela vai ser introduzida por meio de conectivos que introduzem causa. Aqui eu tenho uma listinha para vocês. Então, ó, já que, o como, o porquê, o pois, o porquanto, uma vez que, visto como, o que, tendo em vista que, uma vez que, tá? Dado que, haja vista que, são conectivos que introduzem ideia de causa. E aí o que vocês precisam ter em mente? A oração adverbial, ela começa a ser avaliada do conectivo para frente. Então o conectivo já começa a mostrar a relação semântica. É essa relação semântica que vai estabelecer a classificação desse tipo de oração. Então reparem aqui. Estou feliz porque ganhei na loteria. Quem não ficaria, né? Bem, antes de qualquer coisa, vamos verificar se há oração. Estou, verbo, tem oração. Ganhei, mais um verbo, mais uma oração. Iniciou-se com letra maiúscula, foi finalizado com ponto. Então é um período, e é um período composto porque tem duas orações, ok? Reparem, estou feliz. Essa oração não precisa de mais nada, ela faz sentido sozinha. Eu estou feliz é a oração principal.
O porquê está ligado a isso aqui, ó. O porquê garante a classificação. Ganhei na loteria. Então, repara. Ganhar na loteria é a causa de eu estar feliz. Por isso, porque eu ganhei na loteria, tudo isso aqui em vermelho. Porque eu ganhei na loteria é oração subordinada adverbial causal. Reparem no próximo exemplo. Como ia distraído, caiu no buraco. Tem duas orações, ó. Ia distraído, caiu no buraco. Repara, caiu no buraco. Ó. Alguém caiu no buraco, ele caiu, ela caiu no buraco, enfim. A oração tem sentido completo. Como ia distraído. Qual é o motivo de ele ter caído no buraco? Qual é a causa? Olha a pergunta. Qual é a causa de ele ter caído no buraco? Ir distraído. Ou seja, como ia distraído, marca a causa, marca a origem. Então, como ia distraído, oração subordinada adverbial causal. Ok? O que vocês precisam ter em mente? Toda vez que for a causa, ela vai marcar a origem. Aquilo que vem primeiro. Logo, a causa, de fato. Ok? Agora, tomem cuidado, porque elas podem se confundir com as explicativas que a gente vai ver no próximo tempo. E aí, no próximo tempo, eu vou ensinar vocês a diferenciarem uma da outra. Só estou chamando atenção por enquanto. Justamente por quê? Porque os dois casos podem ser introduzidos pelo mesmo conectivo. E aí vocês podem se confundir se vocês só decorarem os conectivos. O conectivo, ele pode ser tanto subordinativo causal, quanto coordenativo explicativo. O porquê, o pois, o porquanto, até o quê. E aí, no próximo tempo, que aí a gente vai começar a ver também a explicativa, eu vou ensinar a diferenciar uma da outra, tá bem? Bom, consecutivas. Nas consecutivas, a oração vai ter valor de consequência, ou seja, do efeito, aquilo que acontece após. Se na causa eu tenho a origem, na consequência eu tenho o que vem depois. E aí, a conjunção principal é o que. Antes desse que, eu tenho um intensificador que intensifica um verbo da oração anterior, intensifica um nome, enfim. E aí pode ser, ó, tal, tamanho, tão, tanto, tá? Eles vão estar ligados à ideia da oração anterior. O que está com a oração posterior. Além deles, a gente pode ter o de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que e o sem que. Bem, ele é, ó, tão fofo, o tão intensifica fofo. Ele é tão fofo que encanta a todos. Repara, qual é a consequência de ele ser fofo? Encantar a todos. O encanto vem depois. A possibilidade de encanto vem depois de ser fofo. Então, primeiro ele é fofo. Depois que ele é fofo, cria-se o encanto. E aí, eu passei a ter nesse que encanta a todos, olha o verbo aqui, ó, encanta. Uma oração que funciona semanticamente como consequência. Então, eu chamo de oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Não canta uma música sem que desafine. Então, primeiro ele canta a música. Depois de cantar a música, é que vem a ideia da desafinação. Ou seja, sem que desafine, olha o verbo aqui, ó, desafinar. Olha o outro verbo aqui, ó, cantar. Olha aqui em cima o verbo a ser, o verbo encantar. Então eu tenho período composto. A primeira coisa que você precisa estabelecer é: tem mais de uma oração? Sim. Marcar as orações. Depois, achar o conectivo. Do conectivo para frente é a oração, que pode ser a subordinada ou a coordenada. E aí você vai ver a relação de dependência ou de independência entre essas, né, orações do mesmo período, para que você possa determinar a sua devida classificação, tá bem? Concessiva. A concessiva vai marcar a ideia de oposição. É uma ideia de oposição que não anula a informação anterior. É uma ideia possível, cabível. Então, o que isso significa dizer?
É muito comum a gente imaginar que numa ideia de oposição, a informação que seja oposta tenda aí a anular a outra, a apagar a outra. Por exemplo, ele estuda muito, mas aprende nada. Esse mais aprende nada anula toda a informação anterior. Ou seja, a informação anterior não é importante, porque aprender nada é mais importante. Quando eu uso uma concessiva, não. A informação anterior continua sendo a importante. A opositiva, que é estabelecida depois, ela é uma possibilidade, mas ela é uma ideia de oposição. Ela pode ser introduzida por embora que, mesmo que, quanto que. Tomem cuidado para não confundir, é com quanto. Tem gente que confunde e usa com tanto, tá? Não é com tanto, é com quanto que. Ainda que, posto que, bem que, se bem que, apesar de, nem que, sem que, não obstante, tá? Então reparem aqui, ó. Irei ao trabalho, embora esteja doente. Repara, existe uma ideia lógica de que a doença nos impossibilita de algumas coisas, mas ela não nos impossibilita de tudo, tá? Ir ao trabalho pressupõe você estar bem. Mas olha aqui uma informação que se opõe, embora esteja doente. Repara, é um impeditivo que para eu ir ao meu trabalho, né? Que para eu estar doente eu vá ao meu trabalho? Não, porque depende do que seja essa doença, depende do quão doente eu esteja, depende do quão debilitado eu esteja. Então, essa ideia de oposição é uma ideia possível. Eu posso ir ao trabalho, por exemplo, com dor de cabeça. Eu posso ir ao trabalho, por exemplo, com resfriado. Eu posso ir ao trabalho, por exemplo, com gripe. Eu não posso ir ao trabalho, por exemplo, se eu estiver com sensação de desmaio, porque aí eu posso cair no meio da rua, posso cair no meio do trabalho. Então, a gente tem que entender que na concessão existe uma ideia que é contrária, mas que ela é permitida, ok? Tudo bem? Chegou uma pergunta aqui da Renata. Professor, como não confundir as causais adverbiais com as coordenadas explicativas? Renata, essa é a resposta que eu vou dar no próximo tempo que a gente vai chegar nas explicativas, tá? Foi isso que eu falei. A gente, por enquanto, só viu causal, então não tem como eu fazer a diferença entre elas agora. A gente vai fazer no próximo tempo, tá? E aí, repara, eu poderia dar o seguinte exemplo. Uma mãe coloca o filho de castigo, só para vocês entenderem essa relação de oposição. E ela vai dizer assim para a criança: você está de castigo no seu quarto e você não vai sair daí por nada deste mundo. Só que o quarto da criança, por exemplo, não tem banheiro. E a criança precisa ir ao banheiro. Ela sai para ir ao banheiro. Essa ideia de sair para ir ao banheiro é uma ideia de oposição a não sair do quarto por nada. No entanto, é uma ideia permitida, porque a criança vai fazer as necessidades dentro do quarto se não há banheiro? Não. Então, repara, quando ela diz que ele não vai sair dali por nada, está se falando justamente de sair para brincar, de sair para se divertir, de sair para curtir, ok? Então, as orações subordinadas adverbiais concessivas vão ser construídas a partir dessa relação. Uma ideia de oposição que pode acontecer, que é admitida em relação à informação inicial, tá? Então, ó, mesmo que consiga a vitória, não se classificará. É uma ideia possível isso? Sim. Pensa aí, por exemplo, num jogo de futebol. Às vezes você tem ali dois times competindo e tal. Tem um ali que, se ganhar ou se perder, não faz diferença para ele, ele não consegue a classificação. Para o outro já faz alguma diferença. Então, ó, ele não se classificará. Essa é a verdade, ponto. Mesmo que consiga a vitória, ou seja, ainda que ele consiga essa vitória nesse jogo, ainda que ele consiga um bom placar nesse jogo, mesmo que,
Ou seja, é uma ideia de oposição, porque vencer naquela partida é algo positivo. Não se classificar é algo negativo. Ideia de oposição, mas são ideias que podem ser admitidas ao mesmo tempo, sem impedir uma informação, ok? Essa é a construção da concessiva, belezinha? Na condicional, a gente tem duas relações que podem se estabelecer. Uma condição, de fato, ou seja, uma imposição, algo que alguém impõe, ou uma hipótese, algo que pode ou não acontecer e que não depende de você querer ou de alguém impor, depende do acaso, tá? Ela vai ser introduzida por quais conjunções? Se, caso, agora sim, ó, contanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, tomem cuidado com esse daqui, porque ele também pode ser temporal, e quando a gente chegar lá no temporal, a gente retoma essa ideia. A menos que, a não ser que, tá? Então reparem aqui, ó, entrarei no show se tiver o ingresso. Estou indo lá comprar, né? Hoje tem um show, eu vou com você. Você já tem o ingresso. Eu falo assim, eu entrarei no show se tiver ingresso. Ou seja, na hipótese. Porque eu posso chegar lá e não ter mais ingresso. Eu posso chegar lá e já ter esgotado. Com isso, eu vou conseguir entrar no show? Então, repara, eu só entrarei no show na condição de haver ingresso, na hipótese de haver ingresso. Se não houver ingresso, não entro no show. Se houver ingresso, entro no show, tá? Desde que tenha o passaporte, viajará. É uma condição, alguém impôs. Você viajará. Qual é a condição para isso? Que você tenha um passaporte. Ou seja, é uma imposição, não é mais uma hipótese. A imposição depende de alguém. Então, por exemplo, a sua mãe diz assim para você: poderá sair com os amigos desde que lave a louça. Se lavar a louça, se arrumar o quarto, ela colocou uma condição. Ou seja, depende de você realizar aquilo para que a informação principal possa ocorrer. Então, o que está em vermelho nos dois casos vai se classificar como oração subordinada adverbial condicional. E o que está em preto como oração principal. Lembrem-se sempre disso. Na relação da oração subordinada, o que não é a oração subordinada é a oração principal, tá? Agora, ó, o se costuma ser condicional, mas ele também pode ser causal. Agora, olha aqui, ó. Se não tinha condições de jogo, não deveria ter entrado em campo. Vamos reestruturar para vocês entenderem, trocando o se. Não deveria ter entrado em campo, porque não tinha condições de jogo. Esse tipo de construção aqui é uma construção que emerge muito mais da nossa comunicação mais informal, da nossa comunicação mais do dia a dia, cotidiana. E aí, se a gente só decora a conjunção, a gente fica vendido e pode acabar classificando uma determinada oração de maneira inadequada. E isso é prejudicial para vocês, tá? Esse se aqui, ele pode ser facilmente substituído por quê? Por pois. Se você pegar esse se aqui, você não consegue substituir por porquê e fazer a frase, né, ter sentido. Então, ó, entrarei no show porque tiver o ingresso. Não. Repara que não faz sentido. A não ser que você mude a frase toda. Entrarei no show porque tenho ingresso. Aí muda. Porque aí, repara, eu mexi aqui no verbo também. Eu estou falando de trocar só a conjunção. Porque não tinha condições de jogo, não deveria ter entrado no campo. A gente trocou só o se pelo porquê. Tá? Então faz sentido quando você troca. Fez sentido quando eu troquei um pelo outro, só a conjunção, tá? Uma pela outra, ou a locução conjuntiva. Pronto. Consegui encaixar o porquê, o pois, o uma vez que, o já que, o haja vista. Esse se vai marcar uma ideia de causa, beleza? Então fiquem atentos a isso, tá? Comparativa. Na comparativa é muito autoexplicativo, é a ideia de comparação. Você compara
dois seres em relação a uma mesma ideia de oração, tá? Ou duas informações de uma mesma oração. Nesse caso, vocês têm que tomar um único cuidado. É a única que vocês precisam tomar cuidado. Porque aos olhos de vocês só aparecerá um verbo. Porque o outro está apagado. Vem comigo aqui no quadro rapidinho, ó. Eu vou escrever por extenso uma com a repetição. Joana, verbo, fala, conectivo comparativo, como, o ser comparado. Joana fala como a irmã, e aí a ideia da comparação, que é o verbo. Reparem, não tem repetição? Joana fala como a irmã fala. O verbo é exatamente o mesmo. Há necessidade de eu repetir? Então essa informação aqui, num período composto por oração subordinada comparativa, essa informação fica implícita, ela não aparece, tá? E ela não aparece por uma questão de coesão textual. Então a gente diz, Joana fala como a irmã. Acabou. E aí repara, se você olha só para o que está até aqui, o único verbo que você tem é esse. E aí você pode achar que é um período simples. Toma cuidado, porque o outro verbo está aqui. Mas ele está aqui implícito por uma questão de coesão textual. Então não errem isso, pelo amor de Deus, tá? Vamos ver aqui os exemplos, ó. Ela era mais alta que baixa. Reparem, era mais alta que era baixa. Eu precisaria botar o era aqui de novo? Não. Então, o era já está aqui. Tá? Não preciso repetir, porque o verbo é o mesmo. Então, você não vai ver verbo escrito ou dito, falado, nesse tipo de construção, porque ele está implícito. Elas são inteligentes como as irmãs são inteligentes. Reparem, eu não preciso repetir o são nem inteligentes. Aqui tem uma ideia ainda, só que como repete, para evitar uma repetição desnecessária, a gente apaga. Aí é só um mecanismo de coesão. Não é que não exista, tá? É que, nesse caso aqui, é uma questão de coesão textual para evitar uma repetição desnecessária. Que conectivos introduzem? O como é o principal. O que, o do que, mais que, menos que, tá? Aquela construção do que, ela é mais informal. Esse do que é mais comum que. Fala fala mais que fulano. Fala mais do que fulano. Esse do, nesse tipo de construção, soa mais informal, tá? Então, tentem sempre evitar, sempre que possível, né? Obviamente, o uso desse do, ok? Tal qual. É muito comum, né? Esse tal qual. Ele é tal qual o pai. Ele fala tal qual a mãe. Assim como, bem como. São construções que também marcam a ideia da comparação, ok? Nas conformativas, essa daqui você usa muito na redação. As orações conformativas, elas são usadas com uma ideia de introduzir uma frase com base no discurso de alguém. Então, quando você usa um repertório, você usa geralmente quando é um jornal, quando é um pensador, você usa com uma ideia conformativa, tá? As conjunções conforme, como, de acordo com, segundo, consoante. Então, por exemplo, de acordo com o G1, vírgula, 61% dos indivíduos... Quem é que afirma que 61% dos indivíduos alguma coisa ali? É o G1. Então, a ideia de conformidade é a ideia de você estar de acordo, mas de você responsabilizar aquele item lá, ó. Essa afirmação
ela não é dada a partir de mim. Ela é dada a partir daquele elemento, tá? Daquele ser, daquela fonte de informação. Então, ó, choverá muito hoje. Se eu digo isso, e gente, choverá muito hoje, e não chove, você pode me cobrar. Agora, quando eu digo choverá muito hoje, como a meteorologia previa, quem é que previa que choveria? A meteorologia, não eu. Então, se não chover, é da meteorologia que vocês precisam cobrar, e não de mim. Deu para entender? Então, na conformativa, eu estou de acordo com as ideias de alguém. Eu estou considerando o que outra pessoa, outra fonte disse, e estou usando no meu texto, tá? Segundo disse o jornal, as previsões não são boas. Então, ó, quem é que afirma que as previsões não são boas? O jornal. Então, eu responsabilizo o jornal. Eu pego a fala de uma outra instituição, ok? Lembrem-se sempre disso, para não confundir com a comparativa, tá? Temporais. Nas temporais, pensa o seguinte, a pergunta que você vai se fazer é quando, tá? Por quê? Porque aqui, quando você fala de advérbio, você tem sempre perguntas que ajudam a marcar, a entender as semânticas. Na causa, qual é a origem? Qual é a causa? Tá? Na condição. Na condição de quê? Na hipótese de quê? Na concessão. Há uma concessão? Há uma ideia de oposição? Na comparativa. Em comparação ao quê? Ou em comparação a quem? Na temporal. Quando? Quando isso aconteceu? E aí, o quando vai ser o conectivo mais básico. Mas não só ele. Enquanto, antes que, o desde que, de que eu havia falado. E aí reparem na diferença do desde que pode marcar, né, uma ideia de tempo e que também pode marcar uma ideia de condição. Desde que tire 10 na prova, ganhará um presente. E desde que eu estudo, escuto a mesma história. Repara, quando eu digo desde que tire 10 na prova, ganhará um presente, eu estou colocando uma condição para você ganhar um presente. Você ganha um presente. Qual é a condição? Tirar 10 na prova. Então esse desde que marca uma condição, uma imposição. Agora, desde que eu estudo, escuto a mesma história, a mesma ideia. É ao longo do tempo, eu já estudo há muito tempo. Então, ó, desde quando? Ó, desde quando? Tempo. Tá? Então lembrem-se disso. E tem uma que eu quero chamar a atenção, que é o mal com L. Mal com L marca início de alguma coisa. Então é tempo também. Acenei. Quando? Logo que vi. Ou seja, no momento em que vi. Enquanto estou na sala, meus pais ficam na varanda. Meus pais ficam na varanda quando? Estou na sala. Mal largou o emprego, arranjou outro. Arranjou outro. Quando? No momento em que largou o emprego. Então reparem que na temporal você vai ter essa ideia de momento, no instante, tá? E essa pergunta é muito importante para vocês introduzirem a ideia semântica da oração, ok? Proporcionais. Como eu falei com vocês, a oração principal, na maioria das vezes, não depende da subordinada. Mas aqui, em alguns casos nas proporcionais, vai haver essa relação de dependência. E aí, essa relação de dependência na proporcional, ela só acontece quando a gente tem o que a gente chama de locuções conjuntivas correlatas. O que são conjunções correlatas? É quando uma conjunção pede outra. É o que acontece com quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, menos, quanto menos, mais, tá? Essas correlatas vão sempre marcar a relação de dependência entre todas. Não sendo essas, se for a medida que, ou a proporção que, ou ao passo que, a oração principal também não depende da subordinada. Só a subordinada que depende da principal, tá? Então reparem aqui, ó. À medida que estudo, fico mais capacitado para a prova. Fico mais capacitado para a prova. Eu não preciso de mais nada, ela faz sentido.
À medida que estudo já não faz, precisa da outra. Na proporcional, a ideia é que existe uma simultaneidade entre as ações. As ações acontecem ao mesmo tempo, não necessariamente na mesma medida, tá? Mas elas acontecem ao mesmo tempo, podendo ser as duas para mais, para menos, uma para mais e uma para menos. Elas acontecem numa ideia simultânea. Agora reparem no caso de baixo. Quanto mais eu leio, não faz sentido. Ela tem sentido incompleto. Mais cultura adquiro. Mais cultura adquiro também não vai fazer sentido sozinho. Então, eu passo a ter aqui uma ideia de correlação. A correlação é quando uma expressão pede a outra e ela estabelece uma relação de dependência. Então, só na proporcional que isso vai acontecer, de a oração principal também estar ligada à oração subordinada por meio de uma dependência, porque existe a possibilidade da construção correlata, ok? E para a gente fechar esse momento, as orações finais, que não marcam o final. Elas marcam a ideia de finalidade, que vocês também usam lá na redação do Enem. Como que eu uso na redação do Enem? Eu uso isso daqui como... alguém até perguntou aqui. Boa noite, como usar período composto na redação? Bruno, você na verdade escreve a redação com períodos simples e com períodos compostos, a todo momento. Toda a sua redação é construída com períodos. Cada pontinho que a gente finaliza de uma ideia é um período. Se só tem um verbo, é período simples. Se tem mais de uma informação verbal, período composto. E essa daqui, por exemplo, ela é usada por vocês lá na conclusão, na proposta de intervenção, quando vocês introduzem a finalidade. Então eu coloco lá uma ação, o agente, o meio e modo, e tem que colocar a finalidade. Qual é a finalidade daquela ação? Então, para que, a fim de que, tá? Esse porquê, com ideia de para quê, mas ele é pouquíssimo usado, eu não aconselho que vocês façam uso. Fiquem nesses dois aqui. Para que e a fim de que, com o intuito de, são as construções mais comuns, tá? Gritei para que me ouvisse. Gritou. Com que objetivo? Com que finalidade? Olha a pergunta. Com o objetivo de que me ouvisse, com a finalidade de que me ouvisse. A fim de que conseguisse a aprovação, estudou ainda mais. Então, estudou ainda mais. Com que finalidade? Com que objetivo? Foquem nas perguntas, porque as perguntas vão ajudar vocês a encontrarem essas relações semânticas para as classificações, tá bem? Então, a final marca a ideia de finalidade. Essas são as 9 classificações das orações subordinadas adverbiais que a gente tem, tá? Vamos ver uma questãozinha aqui rapidinho para a gente poder praticar isso daí. Bom, o enunciado diz o seguinte: a coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho aqui, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte a relação de finalidade, oposição, condição, consequência ou proporcionalidade. A gente precisa voltar no texto. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não. O riso básico, da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face, da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas, que nós não somos capazes de perceber, e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Agora, ó. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Então, quando eu tenho essa relação
e eu tenho essa oração aqui, acontecendo de um cientista provocar um dano. Eu marco uma finalidade, eu marco uma oposição, podem ir mandando o gabarito, tá? Ou seja, é com que intuito para eu ter isso como resposta? É oposição? É condição? É consequência ou é proporção? Lembra? Finalidade, objetivo, intuito, a oposição, a ideia contrária, a condição, algo que foi imposto, a consequência, uma informação que vem após um ato, e a proporcionalidade, que marca a simultaneidade, a coisa acontecendo ao mesmo tempo. Consequentemente, a gente teria o quê? Orações subordinadas adverbiais de alguns tipos aqui. O que vocês marcariam? A galera tá mandando aí letra D, uma pessoa mandou C ou D. Atualiza desse lado aqui pra mim, por favor, Renan. Aí mandaram 2 6 ali também. O pessoal está entre condição e consequência. Condição e consequência. Mas a maioria está na ideia de consequência. Na verdade, está começando a chegar mais letra C também agora. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Opa, ao invés. Vamos de novo, por favor, vai. Por que condição e não consequência? Volta lá no texto e faz a pergunta. Vamos inverter a ordem. O rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira coisa séria. Na condição de quê? Na condição de o cientista provocar. Ou seja, se o cientista provocar, desde que o cientista provoque, caso o cientista provoque. Olha a ideia aí de uso do conectivo, isso é muito importante. Por isso que vocês têm que decorar os conectivos, não basta decorar, mas decorar também é importante. Então decora o conectivo e depois começa a fazer trocas, substituições, para que vocês possam perceber se esse conectivo funciona ou não dentro daquele determinado contexto, tá? Então ali não tinha ideia de consequência. A consequência é um ato inerente. Por exemplo, eu bato a mão aqui e eu me machuquei. Então, o machucar é uma consequência de ter batido. Bati tanto a mão que me machuquei. É algo que aconteceu instantaneamente. Ali não. Havia uma ação, uma situação extra, e chega alguém e faz um estímulo externo, é outra informação. Então, é uma condição, algo que foi imposto ali. Por isso, gabarito, letra C, beleza? Bem, como eu falei, no próximo tempo a gente vai ver as coordenadas e eu vou falar da diferença, tá, que se estabelece entre coordenada e subordinada e também do que a gente viu hoje em relação a causal, para que não fique margem de dúvida. Agora vem comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida, você já pode ir lá também no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda a sua dúvida para que na primeira oportunidade eu possa ajudar você, belezinha? Beijo imenso, até daqui a pouco, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.